Dia 19 de abril de 2021, constatando a existência do quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 18ª Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa e da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Içara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Içara, projeto de lei PL 16/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de diodo emissor de luz, também conhecido por LED, na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no âmbito de Içara, de autoria do vereador Gelson Possamay. Da Prefeitura Municipal de Içara, mensagem GP 21/2021, encaminhando o projeto de lei PE 21/2021, que autoriza o município de Içara a receber em cessão de uso imóveis para uso como unidade de saúde no bairro Presidente Vargas e Esplanada. Mensagem GP 22/2021, encaminhando o projeto de lei PE 22/2021, que dispõe sobre o parcelamento, o reparcelamento e parcelamento de débitos do município de Içara com o regime próprio de Previdência Social, RPPS. Passamos ao grande expediente. Indicação número 369/2021, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica que seja feita reparos na pavimentação da rua Rui Barbosa, no ponto em que travessa com a rua Altamira Guimarães, no bairro 1º de Maio. Indicação 370/2021, de autoria do vereador Max Luiz, indica ao chefe do Poder Executivo a realização de convênio com o Senai Móvel para a realização de cursos técnicos. Indicação número 372/2021, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica que fiscalize e notifique os proprietários para a limpeza nos lotes baldios nas ruas Santos Valvassor e Basses, no bairro Cristo Rei. Indicação 373/2021, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica que fiscalize e notifique proprietários para a limpeza de lotes baldios na rua Fortunata Lúcio Rosso Giassi, no bairro Presidente Vargas. Indicação número 374/2021, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, indica a necessidade de limpeza na vegetação das laterais da rua Leontino Colodel, no bairro Vila Nova. Em discussão? Com a palavra o vereador Max Luiz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e senhores vereadores. Boa noite ao pessoal da AMA, da ABA, que se faz presente aqui hoje. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Vocês vão falar mais sobre isso depois aqui. Boa noite ao pessoal da casa também. Essa indicação que eu faço tem por objetivo atrair junto ao Senai uma parceria. 2 semanas depois da eleição, eu fui no Jornal Gazeta e fiz uma matéria sobre isso, né? A gente foi atrás e viu que os cursos profissionalizantes móveis, né, já foram feitos na cidade de Rio do Sul, Sombrio, Tubarão e Joaçaba, e dá muito certo, tá? Eu, assim como do vereador Davi, a gente tem um problema muito grave no nosso tipo de comércio, que é padaria e confeitaria. Eu estou abrindo uma nova agora, não achei padeiro, sabe onde é que eu vou buscar? No Balneário Rincão. Tinha um lá sobrando, achei, mas não achei aqui. Então, peço que o Poder Executivo olhe bem para essa minha indicação, tá? Porque é uma coisa muito importante, uma indicação muito importante para toda a sociedade. Boa noite a todos e muito obrigado. Em discussão? Os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em votação final, o projeto Lei PE 20/2021, que autoriza abrir crédito suplementar. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em votação final, a emenda 1/2021 do projeto de lei PL 11/2021 dispõe sobre a publicação
no portal da transparência do município de Içara, da lista das pessoas vacinadas contra a Covid-19, na forma específica, de autoria do vereador Max Luiz. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Como a emenda é substitutiva, não precisa votar o projeto. Passamos ao horário político. Tendo à vista a aprovação do requerimento 72/2021, o horário político será cedido até 30 minutos para representantes das instituições e entidades que prestam serviços em campanha do Mês Azul, mês da conscientização do autismo. São 10 minutos cada, mas se de repente passar um pouquinho, não tem problema. Tá? Gostaria de chamar Elisângela Pires Alzemiro da Silva, Abá. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Eu sou Elisângela, eu sou professora, né, da rede estadual aqui em Içara. Tenho um filho autista de 15 anos e sou membro da ABA, né, sou sócia da ABA e venho representar, então, né, a presidente da nossa associação. Como todos conhecemos, né, o autismo é um transtorno, né? Aí, se vocês me perguntarem se eu tenho um filho doente, eu vou dizer para vocês que eu não tenho, né? Porque o meu filho tem um comportamento diferente, ele vê o mundo de forma diferente. E, para isso, ele precisa, né, então, de tratamentos especializados, né? O autismo, hoje, ele é muito presente na nossa sociedade, né? Quando eu comecei a tratar o meu filho, ele tinha 2 anos, né? Isso já fazem 13 anos. Eu estou um pouquinho nervosa, vocês já viram, né? A primeira vez é assim. Então, foi bem difícil tratá-lo, a gente teve que buscar recursos fora, Florianópolis, Porto Alegre, porque aqui não tinha. E, na época, a gente teve que usar recurso próprio, né, porque nem plano de saúde, né, até mesmo também o poder público também não tinha ainda não tinha disponível, né, o tratamento do autismo. Existem diferentes graus de autismo, né? O meu filho, ele tem grau leve e existe também o grau moderado e o grau severo. E qual é a importância da gente ter essas instituições hoje no município? Porque o autismo, se for tratado cedo, né, se o diagnóstico vier cedo, se as terapias forem feitas cedo, ele tem um bom prognóstico para o futuro, né? E quanto mais tardio for o tratamento, então mais compromete então o futuro desse indivíduo, né? Então, o exemplo, até convidei meu filho para vir, não quis vir. Porque hoje, quando eu comecei a tratar ele era uma criança, né? Então, a gente buscou sempre a independência dele, né? E a gente obteve sucesso porque a gente realmente persistiu. Só que o que acontece? São muitas terapias. Porque para se trabalhar, né, a condição de autismo, que é um espectro, cada um tem, né, uma individualidade. Uns falam, outros não falam. Uns têm um comportamento mais social, outros não, né? Cada indivíduo é único, né? Então, a gente precisa trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Começando com a terapia ocupacional, com o neurologista, precisa de fisioterapeuta. Então, cada um tem um tratamento específico, né, para cada indivíduo. Então, isso acaba sendo muito custoso, né? Então, os pais buscam sempre dar todos os recursos para que esse indivíduo se desenvolva, né? O meu hoje fala, mas até os 4 anos ele não falava. Hoje fala até demais, por sinal, né? Se eu trouxesse ele aqui, ele de repente faria fala para vocês, porque ele gosta bastante de falar. Mas isso foi desenvolvido, foi trabalhado. Então, assim, se ele não tivesse tido essa assistência, como muitos pais não têm condições, ele não estaria como ele está, né? Então, a gente precisa realmente estar unido, né, para dar essa assistência a essas crianças. Deixa eu me perder no roteiro. E qual é a diferença que isso vai fazer também? Quanto mais cedo se tratar, né, eles conseguem depois ter uma vida mais normal possível, né? Tanto esses que têm autismo mais leve,
quanto os moderados até os severos. Por quê? Porque eles conseguem, então, um desenvolvimento melhor, e assim a inclusão escolar fica mais fácil depois, né, os que conseguem frequentar a escola, até mesmo no mercado de trabalho. Eu lembro que na época que eu desconfiei que meu filho era autista, foi uma fala no rádio, né, e a pessoa que estava falando dizia o quê? Que nós tínhamos na região centenas de autistas que não tinham diagnóstico. Então, são pessoas que estão no mercado de trabalho, passando às vezes dificuldade, né, passando trabalho e não sabem por quê. Né, porque eles têm um transtorno e eles não sabem disso. Porque o autismo cresceu muito nos últimos anos. Né, e cada dia mais a gente vai ter mais casos. Então, as escolas hoje é difícil a turma que não tem uma criança autista. Né, eu sou professora aqui no Salete Scott, e é ensino médio, e a gente tem praticamente, cada sala tem um autista. Né, inclusive, meu filho é aluno do Salete Scott também. E cada turma a gente tem, e a gente tem que... e cada um é diferente do outro. Né, tem uns que têm segundo professor, outros não. Então, depende muito do grau de autismo que eles têm. Mas, indiferente, a terapia faz muita diferença. E, como eu disse, eu também fui estudar, né, para poder ajudar o meu filho. E quanto mais cedo se faz as terapias, melhor o desenvolvimento deles. Então, essa é a preocupação dos pais da ABA. Né? Desde 2018, esses pais se conheceram, se uniram, né, em prol do autismo e buscaram, então, juntos, né, por esse tratamento para essas crianças. E cada vez foram se juntando mais pais. Né? Então, a missão da associação é dar essas terapias para essas crianças, né, jovens, adolescentes, porque o meu já é um adolescente, né? Porque disso depende, na verdade, do desenvolvimento deles. E essas terapias, como eu disse, vai desde a área médica até mesmo alguns esportes também, que ajudam muito no desenvolvimento deles, porque enquanto são menores, é a questão do fonoaudiólogo, da terapia ocupacional, da psicologia. Depois, quando são maiores, até mesmo o esporte, que ajuda na interação, que vai ajudar eles a viver em sociedade melhor também, através da luta. O meu já fez luta, já fez basquete, então tudo isso ajuda no desenvolvimento, né, para que eles possam ter uma vida o mais normal possível. Então, a associação busca essa inclusão. E outro objetivo da associação também é trabalhar com as famílias, porque às vezes se fala muito no autista, mas a família também precisa ser trabalhada, né? E isso a gente viveu na realidade, assim, porque uma criança autista na família, eu não sei, vocês acredito que a maioria já conheça alguém que tem um filho autista, tem um filho autista na família, porque hoje está muito comum, porque os números de casos têm crescido a cada ano, né? E ela mexe com toda a estrutura da família. Enquanto pais, a gente, né, meio que perde o chão quando tem o diagnóstico, porque realmente é uma coisa que a gente não espera, né? Quando a gente nasce ali o filho perfeito, o meu nasceu com 4 quilos, uma criança bem saudável, e de repente a gente se depara com um diagnóstico de autismo, né? Então isso mexe muito com a estrutura da gente. Aí depois vem os irmãos na convivência, então tudo isso precisa também de acompanhamento, e às vezes a família não tem esse acompanhamento, não tem essa estrutura, né? Não consegue ter esse apoio. E a ABA vai proporcionar esse apoio também para as famílias, além das crianças, né, da família também, porque é bem necessário. Nesse momento, né, principalmente porque o autismo ele afeta mais na infância, né, porque quando a criança está em idade escolar, está em fase de socialização, vem as amizades, mas ele é para a vida inteira. Né? Quem é autista, nasce autista e vai levar isso para a vida inteira. Então, dependendo, né, tem indivíduos que vão conseguir se desenvolver melhor, dependendo do amparo que tiveram, vão conseguir, então, ter uma vida o mais normal possível, mas tem outros que vão passar um pouco mais de trabalho pela questão de não socializar, não conseguir a questão da fala. Então, mas todos, sendo bem trabalhados, conseguem ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Né? Então, esse é o objetivo da associação. E hoje nós temos em torno de 80 famílias já cadastradas, né, para estarem usufruindo da associação da ABA. Era isso, não sei se tem alguma pergunta. Boa noite. Quantas crianças tem cadastrada no nosso município hoje? No município, eu não tenho esse levantamento. Na nossa associação, nós somos em 80 famílias, são 80 crianças, no caso, né?
Porque, na verdade, tem muitas crianças que, às vezes, têm o transtorno, mas não têm o diagnóstico ainda. Porque o diagnóstico, além dele ser difícil, né, às vezes os médicos vão protelando, e nós já recebemos, inclusive, alunos aqui no ensino médio que eram autistas e nunca tinham tido diagnóstico. E por que eles tiveram? Porque a gente tem um olhar diferenciado, porque já tem experiência, né? Mas o dado preciso, no município, não sei. Resumindo, tem 80 registrados, mas há possibilidade de termos Há muito mais, até porque depois tem a PAI também, tem a AMA, né? Então, só na ABA são 80. Depois elas vão falar também. Provavelmente, não sei se até se a Silvana depois pode estar falando desses dados, porque daí, geralmente, como são instituições que já estão em funcionamento, acaba aparecendo muito mais, né? Então, a demanda é muito maior. Isso os que precisam de um tratamento assim, mais específico. Fora aqueles que são diferentes, né, e têm uma vida, às vezes, mais atrapalhada, vamos dizer assim, e não têm o diagnóstico, que é o que a gente recebe muito ali no ensino médio. Daí, como a gente já conhece, a gente acaba encaminhando. Vereador Geraldo, deixa eu ligar. Boa noite. Boa Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, né? A minha pergunta não é uma pergunta, na verdade é um questionamento. Eu acompanho o trabalho de vocês e acompanho também, a gente tem aqui na cidade uma academia, o Rodrigo, que ele faz um trabalho muito bom com essas crianças, né? Na época, acho que a gente tinha um projeto e ele fazia uma parceria com a prefeitura, não sei se foi, eu acho que o Davi também colocou, né? Eu acho que é muito importante que isso se estenda para mais crianças, né? Eu acho que não tem só 80 crianças, né? Não. Tem mais que 80, né? Mas, porque... 80 é só na nossa associação, né? Isso, eu vejo que ele trabalha com crianças ali que elas não estão. Então, acho que, presidente, seria de uma grande, acho que sim, uma grande melhoria para essas crianças portadoras que esse rapaz fizesse esse trabalho, que não só as que estão cadastradas, mas as outras. Eu acompanho ali já há anos o trabalho. Acho que o menino da Matilde, ele frequenta ali, né? Isso. Não é Matilde? E outras mães que eu acompanho, que fazem trabalho com ele, o quanto desenvolveu as crianças, o quanto elas conseguiram desenvolver algumas situações que não iriam desenvolver de maneira nenhuma. Então, acho que cabe a gente incentivar para que isso continue acontecendo, para que continue ajudando essas pessoas a ter uma chance maior de desenvolver, né, de se conviver com o povo, né? Era essa a minha sugestão. Vereador Adinho. Boa noite a todos. Boa noite, Elisângela. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Parabéns à ABA pelo trabalho. E meu questionamento é o seguinte. Qual é a maior dificuldade da associação nesse momento, né? Tem 3 anos, pelo que eu ouvi. Isso, E se vocês têm alguma ideia de o que o poder público poderia contribuir, para que nós, enquanto vereadores, também pudéssemos contribuir com alguma ideia, com alguma sugestão, com algum projeto, porque às vezes a gente que não tem o convívio, que não acompanha, às vezes não consegue tirar da cabeça um projeto. Então, se vocês já tiver alguma ideia ou uma dificuldade que possa nos falar, para que a gente consiga criar algum mecanismo para contribuir com a associação. Então, agora a gente, né, teve um espaço cedido para criar a casa, agora vai ser a Associação da ABA, vai ter uma sede, né? Então, a partir que a casa esteja toda pronta para receber, a gente vai ter toda a questão a gente vai ter o mobiliário, mas depois vem a questão de todos os equipamentos, os próprios, a gente tem vários parceiros também para as terapias, mas provavelmente é o que vai, como a demanda vai ser grande, a gente vai provavelmente sentir falta desses profissionais, né? Porque como eu disse, né, a terapia ela é multidisciplinar, então ela envolve, né, profissionais da área da saúde, da área da educação, e a demanda provavelmente vai ser grande. O que a gente vai sentir mais vai ser nessa questão de estrutura e de profissionais para trabalhar. Então, é só para contribuir, para que a gente, enquanto Poder Legislativo, quem sabe criar algum mecanismo para que facilitar isso, né, para que o poder público viabilize o acesso
a estrutura mais facilitada para as pessoas portadoras de autismo, né? E também analisar talvez a questão de algum tipo de doação de mobília. Uma coisa para a gente estudar juntos e tentar contribuir. Isso, é porque a gente tem, as instituições que a gente tem hoje, na verdade, pela quantidade de crianças, adolescentes, até adultos que a gente tem, a demanda é bem grande, né, para estar aportando a todos, né? Então, realmente, a gente vai, todas as instituições precisam realmente do apoio do poder público, porque são muitas pessoas no município, né? Inclusive, aí agora eu vou falar um dado meu que é de experiência. A médica do meu filho, ela vem atender aqui na região sul, porque ela disse que do estado é a região do estado que mais tem autistas. Ela disse que não, ela tentou já investigar, pesquisou alguma coisa, ela disse que talvez ligada à cultura italiana, a questão da alimentação, ela disse que não sabe, mas é a região que ela mais tem, porque ela atende só autistas, praticamente ela ficou especializada em autismo e TDAH, e ela vem atender aqui porque pela demanda, que é muito autista. Bom, boa noite, senhor presidente. Posso falar, cara? Boa noite a todos. Falando sobre as medidas paliativas que a gente pode, né, tá vindo aqui pela Câmara, eu fiz uma indicação a respeito da ecoterapia, que é uma terapia muito importante ao autista também. Tem muito autista que tem dificuldade para andar. É uma coisa que é importante a gente debater na Câmara por todos os vereadores. Sim. A gente sabe que, falando bem a verdade, tudo gera um custo. A gente se sensibilizar pela causa também, para a gente falar com os nossos deputados, para quem saiba, a gente conseguir alguma emenda também destinada ao pessoal da aba, e, enfim, todos os pessoal autistas aqui da Içara e região. Eu tenho um autista na família, o pessoal da aba conhece, a Simone, do Jonas, né? A gente sabe, enfim, tudo que passa e assim sucessivamente. Eu acho que é um debate que a gente até tem que abrir, enfim, mensalmente ou semanalmente, senhor presidente. Por conta que finais de mandato de presidente sempre acaba aqui sobrando alguma coisa, né, que pode ser destinado a algum fundo, algum vínculo, alguma entidade, e a gente, como uma medida paliativa, está ajudando esse pessoal também que presta um serviço incrível aqui no município. Uma palavra, vereadora Carla. Boa noite, Boa tudo noite. certo? Muito bacana essa ideia do presidente, junto com os demais vereadores, em ceder esse espaço nesse mês, que é de conscientização do autismo, e de todas, estender, né, além do autismo, para todas as outras deficiências, que também a gente tem que fazer essa conscientização. Parabéns pela tua explanação. Não é só você que fica nervosa quando fala na tribuna, eu também fico. Queria só questionar, que já vieram algumas pessoas de outros municípios me perguntar, que não tem, né, uma associação relativa ao autismo, se vocês atendem só as crianças aqui mesmo do município. A princípio, assim, a ideia é a gente começar com as crianças do município, porque a gente tem uma demanda muito grande, né? Então, a gente vai ter que ver, mas dependendo, se a gente tiver um suporte para isso, né, a gente pode até, de repente, tá fazendo esse atendimento, mas, a princípio, como a gente já tem essa demanda de 80, né, se a gente for olhar, já é bem grande, assim, né, para a quantidade de profissionais. E a questão dos profissionais também, a gente não é nem até contratar, mas é porque também no mercado são poucos os que trabalham com autista, né? Então, a gente já tem essa demanda também, além da questão de ter muitos autistas. Eu acho que o meu cortou. No final daí tu, tá? Porque senão já tá certo a sua. Quero lhe agradecer, Elisângela, e chamar a Suzana Marcolino, psicóloga da AMA. Tá, obrigada, boa noite. Desculpa que esse microfone está meio maluco. Não, acho que isso aqui.
escola, pela unidade de saúde. Não, um pai, uma mãe que tem o laudo pode ir lá e fazer a pré-matrícula que nós chamamos. Fazendo essa pré-matrícula, eles têm que aguardar. Só que a gente sempre tenta dar essa atenção também. A gente, deixou lá, está com diagnóstico, está na fila de espera. A gente sempre o quê? Presta uma orientação, porque a gente sabe que isso é fundamental. E nós também lá na instituição fizemos as avaliações diagnósticas. O doutor Jair, neuropediatra, ele faz um trabalho voluntário em nossa instituição de 15 em 15 dias, na qual, juntamente comigo, que sou psicóloga, a gente faz as avaliações diagnósticas. Claro, nem sempre a gente consegue fechar um diagnóstico numa primeira avaliação e, às vezes, nós precisamos passar por outros profissionais dentro da nossa instituição. Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfim, a gente avalia a necessidade e passa por outros profissionais. Nesse momento do diagnóstico, sempre é um momento muito difícil para as famílias. E a gente também está lá, né? As famílias passam por um luto, a gente está lá para ajudar, para orientar, para onde que vai agora, né? Então a gente orienta também essa questão. O objetivo principal da AMA é o quê? Gerar nessas crianças, futuros adultos, autonomia e independência. Por quê? O nosso objetivo não é que eles fiquem lá na AMA para sempre, que eles entrem e fiquem lá. Não, o objetivo é que eles possam um dia sair de lá. O que a gente fala é de alta, que é uma alta do autismo. Autista sempre autista. É uma alta da nossa instituição, que a gente possa fazer um acompanhamento e que ele possa ficar só no ensino regular. E aí, claro, se ele precisar de uma ou outra terapia, mas que não precisa de todo o atendimento multidisciplinar. Como que acontece esses atendimentos lá em nossa instituição? É um atendimento multidisciplinar, na qual não é um atendimento clínico, é um atendimento institucional. Então, a criança, o adulto, enfim, ele vai para a nossa instituição e fica 4 horas. Ele sempre fica acompanhado de um professor. Esse professor não está lá para ensinar essa criança, esse adolescente, a escrever, a ler. Esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é trabalhar o autismo. Então, a gente sempre fala, esses professores são técnicos. Não temos técnicos para atender toda a demanda. Então, eu como psicóloga faço um acompanhamento, eu atendo principalmente crianças e adolescentes, e aí tem a outra psicóloga que atende adolescentes e adultos. E aí a gente faz esse acompanhamento, essa observação e passa todas essas orientações para os professores darem continuidade. Por que é tão importante eles estarem todo esse período lá dentro da instituição? Porque lá a gente consegue avaliar vários momentos. Ele chegando, o momento do café, a educação física, o almoço. Porque a alimentação, ela não serve só realmente para alimentar, para sustentar. Quando a gente fala de autismo, a alimentação a gente está trabalhando também. Então, assim, muitas crianças com autismo apresentam seletividade alimentar, que só vão comer alimentos muito secos, ou muito molhados, ou vão preferir cores. Então, a gente já faz todo esse trabalho específico lá na alimentação. A mastigação, ela é muito importante. Uma criança que não tem mastigação, que não tem os músculos fortalecidos, vai ter dificuldade de falar, de se comunicar. Então, por isso que é um trabalho completo e eles ficam esse período de tempo. Crianças que frequentam o ensino regular, de 2 a 6 anos e de 6 a 17 anos, eles vão 2 vezes por semana na nossa instituição. Crianças e adultos, né, que têm um autismo mais grave, que não frequentam o ensino regular, vão todos os dias para a nossa instituição. E aí é meio período, né? Ou no matutino ou no período vespertino. Então, lá, como eu falei, eles vão fazendo. E daí, cada profissional, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, faz a avaliação e vê a necessidade de atendimento dessas pessoas com autismo. Quais são os atendimentos mais específicos? Porque eu sempre costumo falar, todos são autistas, mas todos são diferentes. Nós, todos aqui, somos seres humanos, mas todos somos diferentes. Então, a gente não pode ter o mesmo olhar para todos. Precisamos ter um olhar individual, precisamos avaliá-los para ter um melhor acompanhamento.
Esse é o nosso olhar dentro da instituição e esse é o nosso trabalho que a gente presta lá. Até interessante também deixar aqui que agora a gente começou, nesse ano, fazer a carteirinha do autista. A gente também está fazendo lá dentro da instituição. A gente faz toda a documentação, vai para a Fundação Catarinense de Educação Especial e depois retira lá na instituição. Eu acredito que seria isso, né, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se vocês ficarem com alguma dúvida, também convido a todos os vereadores que queiram lá conhecer a nossa instituição. A AMA está de portas abertas e serão muito bem recebidos. Se algum vereador quiser fazer alguma pergunta. Vereadora Silvia. Boa tarde a todos que estão aqui. Boa noite, né, a todos. Suzana, um questionamento. Em primeiro lugar, né, parabéns pelo teu trabalho, por tudo que a gente sabe que vem acompanhando, não é a primeira vez que tu vem aqui nessa casa, sabe do teu empenho em relação a esse trabalho. Mas, assim, eu sou uma pessoa que sou um pouco, assim, meiga em relação a esse conhecimento. Como tu pode observar como mãe, ali a partir dos 2, 3 anos, qual o sinal dessa deficiência, qual o sinal dessa pessoa ser diferente, o que mais chama atenção para se notar que essa pessoa tem um autismo, essa criança, ou até mesmo adulto, porque às vezes a gente está convivendo com pessoas e tem essa dificuldade e a gente não tem conhecimento dele, né? Ou assim, o que mais chama atenção para a gente poder perceber que essa doença... Se a gente for se basear pelo que o DSM-5 coloca para nós, né, as três áreas afetadas seriam o comportamento, a interação social e a comunicação. Seriam as 3 principais áreas. Mas, num olhar mais peculiar, uma mãe, por exemplo, na amamentação, se ela tiver, né, e essa criança já pode começar a apresentar esses sinais, talvez na amamentação ela já não vai fazer aquele contato visual, ela já não vai ter aquela troca de olhares, aquela comunicação. Pode-se começar a perceber alguns sinais por ali. E aí depois ela vai começar a se desenvolver, talvez vai ter um atraso na comunicação, vai para a escola, não vai interagir, né, com as outras crianças, vai preferir ficar isolado. Tem crianças com autismo que andam na ponta dos pés, não mantêm um contato ocular, o que mais que eu poderia falar? Não apresentam medo de perigos reais, ao ser chamado não atende pelo nome, ficam brincando, e aí popularmente bem conhecido, né, como um autista passa no seu mundo. Então, assim, são várias características. Nem todos os autistas vão apresentar todas essas características. Mas se começam a apresentar esses sinais, é bom, é recomendado que os pais procurem uma avaliação. Porque se não for autismo, mas se está tendo um atraso, é bom procurar uma terapia, um acompanhamento, para então ter um melhor desenvolvimento. Vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos da casa. Tanto a AMA quanto a ABA, parabéns pelo trabalho de vocês. Né, as duas associações fazem um trabalho voluntário, as diretorias. Né, cumprimentar também a Silvana, diretora da PAI de Sara, que também nossa PAI faz um grande trabalho, já fui voluntário na diretoria da PAI, sei como é feita a dedicação dos profissionais que atuam com essas crianças, que são crianças especiais. Né. Parabenizar teu trabalho, Suzana, já acompanho bastante tempo, né, o teu trabalho ali na AMA. E a minha pergunta é, qual é a maior dificuldade da AMA hoje? Em relação às crianças, em relação a recurso, qual é a maior dificuldade que vocês têm hoje em relação à entidade? Então, a nossa maior dificuldade ainda está no espaço, né? Claro que está todo em processo de ampliação, enfim, que isso, né, está ainda em questão de Estado, então, quando isso liberar, vai nos ajudar mesmo muito. E em questão também de convênios com outros municípios. Até a gente fez já uma visita para a prefeita da Alvânia, né, trazendo essa proposta de convênio, porque atendemos pessoas, adultos também, aqui de Sara, então, de ter um convênio, porque de Criciúma a gente recebe dos alunos que a gente atende de lá, e dos outros municípios nós não recebemos nada. Então, isso também acaba sendo uma dificuldade. Né? Então, a Sara, por exemplo, ela cede o transporte para essas pessoas irem, mas esse convênio a gente não tem com nenhum outro município, a não ser com o município de Criciúma. Mais algum vereador? Vereador Geraldo Baldissera.
Boa noite novamente, né? Boa noite. Eu tinha um questionamento, acho que eu estive procurando aqui, mas a Matilde me ajudou ali. Em 2018 foi criado aqui nessa casa um projeto de lei até de minha autoria, para que as pessoas portadoras de autismo elas tivessem a preferência nos mercados, né? Porque eu acompanhei outro dia uma mãe com uma criança. As crianças elas não têm noção do que estão fazendo e pegam o que for e saem brincando, enfim, eles têm um tratamento diferenciado. E vi algumas pessoas meio que rindo daquela situação. Aí foi criado aqui. Como está os mercados? Eles adotaram? Como é que, assim, não é comentado dentro da AMA? Como é que está a situação da preferência do portador de autismo com o acompanhante do mercado? Ele está tendo a preferência igual a outras pessoas com outras deficiências ou não? Então, assim, vereador, eu vou te falar, né? Se tu for ver, se assim, me pergunta assim, onde o preconceito vai acabar? Eu não acredito completamente, porque a sociedade, eu acho que a sociedade toda não vai mudar, e para o preconceito acabar, a sociedade toda teria que mudar. Claro, a gente tem que fazer isso, a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar nos lugares falando, mas é difícil mudar uma sociedade toda. Vou falar com convicção da Içara e de Criciúma, que é o município no qual a AMA está, né? A questão, o mesmo que vocês estão usando, que é o símbolo do autismo, está nos mercados, está como prioridade. Agora, eu, como profissional, não sei como uma mãe quando leva o filho lá. Por exemplo, a carteirinha do autismo vem para ajudar nesse sentido, para a mãe mostrar. O que não deveria ser o tão correto, porque as pessoas deveriam respeitar e não julgar o comportamento dessas crianças com autismo. Por exemplo, uma criança com autismo, ela vai no mercado, às vezes ela tem um comportamento inadequado, ela vai chorar, ela vai gritar, vai fazer birra, como as pessoas julgam de birra, que não é birra, e o porquê que pode ser? Pode ser uma questão sensorial. Aquele barulho naquele lugar, há muita gente junto, hipersensibilidade visual, hipersensibilidade auditiva, incomoda aquela pessoa com autismo. E é como se ela dissesse, me tira daqui. Mas, às vezes, ela não sabe falar isso, ela não sabe se autorregular. E o que acontece? Ela tem comportamentos inadequados. E aí vem o quê? O olhar do outro, julgando, tendo preconceito, não sabendo lidar com essa situação. Então, assim, a lei está aplicada dentro dos símbolos e da prioridade que tem que ser. Agora, eu acho que ainda nós temos as mães aqui que poderiam responder muito melhor. Será que eles estão cumprindo mesmo os mercados, os locais públicos? E estão fazendo isso? Será que as pessoas estão respeitando essas pessoas com autismo? E isso, né, eu acho que aqui, vereadores, eu sei que tem um pessoal assistindo que está sendo passado no Facebook, né? Vamos, então, ter um olhar diferente. Quando vê uma criança tendo um comportamento inadequado, conhecido às vezes como uma birra, não vamos julgar. Vamos ver que ali pode ter algo sensorial, algo que gerou aquilo ali e destabilizou aquela pessoa. Então, eu olhei aqui, a lei foi criada dia 21 de dezembro de 2017. Eu falei com a Matilde, ela disse que alguns mercados eles estão dando a preferência, outros não. Então, assim, bem interessante essa questão da carteirinha, porque automaticamente a pessoa vai chegar no mercado com a carteirinha, né, tendo lá o símbolo, a preferência, porque não quer dizer que a criança, mas a mãe, o pai ou o acompanhante daquela criança, a gente não sabe, quem tem, né, eu conheço, não sabe o comportamento dessa criança dentro do mercado, né. Foi esse o sentido de se criar essa lei para que essa pessoa tivesse preferência. Então, eu acho interessante, eu estava acompanhando na carteirinha, por isso que eu fui procurar aqui. Acho que vai ser muito importante para vocês, para as mães, para os pais que têm um filho portador, terem a carteirinha, porque automaticamente chegou com a carteirinha no mercado, sim, é lei, tá? O mercado tem que cumprir. Aí vocês, eu falei com a Matilda, ela disse que alguns mercados estão cumpridos. É obrigado a cumprir. A pessoa que está com o portador da deficiência ali, ela tem prioridade sim, porque aquela criança, às vezes ela não consegue ficar mais que 20 minutos numa fila, não dá, ela não sabe seu comportamento, então que ela tenha preferência, a pessoa está acompanhando. Obrigado, parabéns pela ideia da carteirinha, acho que vai ser assim, vai ajudar aos mercados que ainda não estão adotando a entenderem que é lei, que eles têm essa preferência. Obrigado, parabéns. Obrigada. Tem mais algum vereador? O vereador Edinho. Boa noite, Suzana. Boa Parabéns noite. pelo brilhante trabalho.
vocês vêm realizando. Na realidade, a minha dúvida tu estava falando e eu me questionando aqui. Eu não conheço nenhum autista da minha idade, eu tenho 41 anos. A impressão que eu tenho é que, sei lá, de uns 20 anos para cá, isso aumentou muito. E tem algum estudo buscando a causa disso? Tem algum apontamento para alguma direção nesse sentido? Para que a gente venha tentar elidir a causa, né, dessa deficiência? Infelizmente, alguns anos atrás, muitos autistas que não... Porque assim, o autista começou a ser estudado em 1940. Então, se a gente fizer as contas para estudo, para pesquisa, é pouco tempo, né? Então, ele ainda tem muito a que ser estudado. Então, autistas, muitos mais velhos, com 40, às vezes 60 anos, muitas vezes eram confundidos como loucos, eram tratados como loucos, né? Isso era algo lá do passado, que não tinha estudos. Então, a tua pergunta... Se tem algum estudo da causa. Por que está aumentando, né? Então, não tem nada comprovado cientificamente, mas tem estudos que apontam por quê. Para quê? Para a idade dos pais. Se vocês perceberem também, atualmente, os pais têm filhos muito mais velhos, né? Esperam, né, muito mais tempo para ter os filhos. E isso pode ser uma causa. Não quer dizer que é a causa, mas pode ter mais chance de vir um filho, não só com autismo, mas com uma outra deficiência. E se vocês verem a sociedade, cada vez mais as pessoas estão adiando o processo de ser pai, de ser mãe, e isso não só na mãe, no pai também tem uma relação. Aí tem estudos que apontam para questões ambientais também, que podem está levando a ser autista, mas não existe também nenhum estudo comprovado. E isso vai causar o autismo. Existem possíveis causas apenas. Mais algum vereador? Suzana, quero parabenizar o teu trabalho, né? E agradecer pela tua explicação, né? Se terminou, então já vamos chamar a... Muito obrigada também pela oportunidade e uma boa noite. Beleza. Gostaria de chamar a Silvana Goulart Brunel, a PAI. Boa noite a todos, parabéns às colegas. A PAI tem um pouquinho mais de história porque é de mais tempo, né? Parabéns para o vereador que teve a iniciativa. É muito importante o poder público e a sociedade acompanhar de perto as pessoas com deficiência. Muito importante esse ato nesse momento. Vou fazer um breve histórico da PAI. Já tivemos aqui em outra oportunidade. Nesse momento, então, sou Silvana Goulart Brunel e atuo na direção da escola. A PAI é a mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado de Educação Especial. As raízes históricas pela luta em defesa das pessoas com deficiência no Brasil remontam ao século passado, salvo iniciativas isoladas anteriores. Essa mobilização social começou a prestar serviço de educação, saúde e assistência social a quem deles necessitassem. Contou com o apoio de vários profissionais que, acreditando na luta dessas famílias, empreenderam estudos e pesquisa, buscaram informações em entidades congêneres no exterior, trocando experiências, visando qualificar os serviços. Esses esforços se materializaram e, em 1954, com a criação da PAI na cidade do Rio de Janeiro. A mobilização em torno da pessoa com deficiência foi impulsionada pela Declaração dos Direitos Humanos e, com expansão dessa iniciativa no Brasil afora,
convencionou-se denominar-se como Movimento Apaiano. A Rede APAI destaca-se por seu pioneirismo e capilaridade, estando presente atualmente em 2.178 municípios em todo o território nacional. Em Santa Catarina, a primeira APAI surgiu em Brusque, em 1955. Em Içara, no dia 18 de outubro de 1979, pela passagem do Ano Internacional da Criança, um grupo de pessoas, lideradas pela senhora Darcy De Luca Scavone, tomaram a iniciativa de fundar a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, iniciando as suas atividades em março de 1980, com 13 alunos, tendo como finalidade atender crianças, adolescentes e adultos com deficiência. Atualmente, os recursos para a manutenção da entidade advêm de convênios federal, estadual, municipal, campanhas, eventos, contribuição da comunidade em geral, o credenciamento com a Fundação Catarinense de Educação Especial e a contratualização com o Sistema Único de Saúde, o SUS. É juridicamente uma organização social sem fins lucrativos, ela é reconhecida como de utilidade pública federal e certificada como beneficente de assistência social, de caráter cultural, assistencial e educacional, atendendo gratuitamente seus alunos nas áreas de educação, saúde e assistência social. A APAI faz parte do Conselho Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal da Saúde, do Conselho Municipal da Educação, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, do Conselho da Alimentação Escolar, do Conselho da Mulher e do Conselho Deliberativo do Hospital São Donato. Conta com uma equipe de profissionais especializados e com qualificação correlata nas áreas de atuação. Com um total de 52 colaboradores, a APAI de Içara é composta por equipe administrativa, equipe docente, equipe multidisciplinar e equipe de apoio. A associação é composta por uma diretoria com 18 membros voluntários. O Centro de Atendimento Educacional Especializado Sonho Dourado, APAI, ela tem como finalidade o atendimento a pessoas com deficiência intelectual, atraso global do desenvolvimento e o transtorno do espectro autista. Promove ações de prevenção, habilitação, reabilitação, preparação para o mercado de trabalho, numa perspectiva de inclusão. A APAI de Içara mantém um quadro funcional que atende às exigências da clientela, buscando sempre um serviço de qualidade, superando as barreiras e as complexidades inerentes à condição especial de cada aluno. Os serviços oferecidos são os seguintes: terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, assistência social e orientação pedagógica. A APAI conta ainda com neuropediatra e psiquiatra para um atendimento médico. Hoje são atendidos 231 educandos. São crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Nós temos uma aluna de 70 anos. Sendo que 52 alunos encontram-se dentro do transtorno do espectro autista. A pergunta está aqui. Desses 50 alunos, 26 alunos são autistas que fazem parte do Programa de Estimulação Precoce. Programa este que visa proporcionar um conjunto de ações com o objetivo de prevenir, avaliar, intervir e acompanhar de forma clínico-terapêutica
o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, acometidas por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a fim de atenuar déficits e possibilitar evolução significativa no desenvolvimento delas. A APAE possui uma sala estruturada para atender os alunos autistas. A sala está baseada num programa de tratamento e educação para autistas e crianças com déficits relacionadas à comunicação. Proporciona um ambiente organizado por meio de rotina, visualização e sinalizações, sistema de trabalho, currículo adaptado, materiais organizados através do ensino com estrutura, favorecendo assim o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com transtorno do espectro autista. Realiza também diversos projetos, dentre eles o projeto de inclusão no mercado de trabalho, o programa Prevenir, programa de acompanhamento longitudinal de bebê de risco, escola de paz, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o projeto A Arte de Envelhecer. No atual momento de pandemia, como os alunos são, na sua maioria, do grupo de risco e possuem comorbidades, os atendimentos, no momento, são individualizados. Os alunos recebem em suas casas trabalhos elaborados pelos professores e atendimento remoto. A Escola Especial Sonho Dourado trabalha o corpo, a mente e o sentimento. Tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos, de prevenção, orientações, prestação de serviço e apoio às famílias, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, na construção de uma sociedade justa e igualitária. Se algum vereador tiver alguma pergunta para fazer? Com a palavra o vereador Gelson. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer, primeiramente, senhor presidente, aos nobres vereadores que concordaram em ceder esse espaço para que as entidades aqui viessem explanar, dar suas mais esclarecimentos sobre os seus trabalhos. Agradecer a Silvana, parabenizá-la, né? A Suzana, a Elisângela, o pessoal que veio aqui. Quero dizer que hoje eu e o vereador Davi estivemos visitando aqui onde será inaugurada no sábado a Casa Azul, né, que é a cor do autismo, onde será instalada a aba daqui da Içara. O espaço está ficando amplo, bonito. Eu primeiro manifestei-me, senhor presidente, eu gostaria de saber se vocês já têm CNPJ, vocês da aba. Sim? Sim. Porque primeiro, para a gente poder buscar alguma coisa, então já está bem encaminhado. Outra coisa, sábado será inaugurado, né? Queria estender o convite a pedido da associação. O pessoal vai se encontrar aqui no centro, umas 10h30, e vai fazer uma carreata silenciosa, respeitando o autista, né, até a sede onde será inaugurada. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e parabenizar a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo diante da sociedade. Eu tomei essa iniciativa, eu tenho dito, conversei com a senhora, eu fui pessoalmente, eu com a Sabrina, cada entidade levar o ofício. Meu primeiro emprego público foi transportar alunos autistas para a AMA, de Kombi. Na época era a dona Ivone, que gosto muito de vocês conhecem. Ali eu fiquei preso, alguma coisa me chamou muita atenção, tanto é que me elegi no dia 15 de outubro. Dali para frente já comecei a preparar um projeto de lei para tentar dar um pouco de dignidade, um pouco mais de atenção, um olhar especial a essas pessoas. Era isso. Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
Muita coisa precisa ser feito. A mãe ali falou, o filho tem carteirinha de autista, mas ele ainda não é reconhecido como isso. Então, é muito importante o poder público estar envolvido e estar abraçando essa causa, porque trabalhar com deficiência é algo assim sublime, e as pessoas precisam reconhecer isso, o quanto é importante. Então, muito obrigada. Se tiver alguma pergunta... Obrigado, Silvana. Parabéns pela tua explicação. Eu quero parabenizar a PAI, a AMA e a ABA, né, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo no nosso município. Nós temos na Semana do Autismo, uma importante, né, essa bandeira de inclusão, e a Câmara sempre está à disposição, com certeza. Não havendo mais assunto... Questão de ordem, senhor presidente. Aqui o Pedro. Oi, perdão, Pedro. Eu queria... Questão de ordem. Eu queria avisar a nossa... a saúde, que nós vamos sair segunda-feira, nós vamos ter um encontro com a secretária Carmen Zanotto, às 15 horas, e nós vamos sair às 9h30. E eu queria uns 5 minutinhos agora, numa reuniãozinha, para ver os assuntos que a gente vai tratar. Obrigado, senhor presidente. E parabéns aí pelas entidades. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2021, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.